Deus, Nicodemos visita a Jesus. Eita, que visita boa, né, gente? Que visita boa, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Pode desligar o fundinho, pastor, porque deixa ele bem assim longe isso, porque ele fica nos meus ouvidos e eu tô já... Eu vou ler de novo, tá, gente? Que é hoje. Tá tenso hoje o negócio. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Alguns estudos relatam que ele é o homem mais rico, um dos terceiro homem mais rico, poderoso. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E eu achei muito interessante. A gente não entende por quê. Alguns estudos dizem, que eu acredito mais nisso, que se qualquer pessoa que naquele momento viesse seguir a Jesus, ele era expulso. Então, como eles eram principais, né, da sinagoga, eu acredito que ele foi de madrugada justamente por isso. Porque todo aquele que andava com Cristo era perseguido, né, era preso. Então, assim, naquela época, você vê que hoje, nesse momento, a gente está passando uma pandemia que está dentro, né, da nossa casa. Nós não podemos abrir a igreja. Muitas pessoas falam para abrir a igreja, mas devido à lei a gente não pode. Imagina, nós estamos sentindo um pouquinho, é só um pouquinho, da perseguição de estar em Cristo Jesus. Claro que é por uma coisa boa, que é para poder evitar, né, a pandemia, mas nós cristãos, nós temos uma fé diferenciada de algumas pessoas. Nós acreditamos que com a porta aberta, nós vamos se fortalecer, nós vamos nos alimentar muito mais. É onde muitas pessoas agora nesse momento estão passando depressão, muitas pessoas estão tentando suicídio. Então a porta da igreja aberta para nós cristãos é um refúgio de Deus, é um socorro de Deus. Nós sabemos que o mesmo Senhor, né, que curou há mais de 20 mil anos atrás, é o mesmo Senhor que ressuscitou no dia de hoje e Ele continua ressuscitando vida e Ele continua curando. Claro que de acordo com a lei dos homens a gente tem que respeitar, né? E a gente sente só um pouquinho, né? Essa perseguição de, poxa, tem que, se não fechar a porta da igreja, vai vir, né? E pode vir a, como é que fala? Processo. Então a gente já fica que nem, né? Qualquer coisinha já tá ficando assustado, gente. Eu vou ser bem sincera. E eu imagino naquela época devia ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu acredito que de madrugada ele foi. E algumas pessoas falaram assim, ele foi para se esconder. Eu acredito que dessa forma que ele foi, ele queria saber quem era Jesus, gente. Ele já sabia, mas ele queria conhecer. Ele queria falar com o mestre, porque eu não acredito que todos os milagres, ele falou assim, se Deus não for contigo, então ele vivenciou todos aqueles milagres, né? Eu acho que ele queria ter um particular com o Senhor. Ele queria falar com o Senhor, né? Para poder saber, porque muitas vezes as pessoas saem julgando, né? E Jesus era muito julgado, muito condenado, falava que ele expulsava demônio pelo dedo de Beelzebul, né? Então eu acredito que naquele momento ele queria conhecer, ele vivenciou um milagre, ele sabia que Deus era com ele. Mas naquele momento ele foi até o Senhor como homem, ele não conhecia ele como Deus. Ele foi até ele, né? Como é que eu posso dizer? Cadê a pastora Nájila? Sumiu daqui, me ajuda aqui, porque live é difícil. Quando a gente quer procurar, tá difícil hoje aqui no monte, tem tanto anjo aqui na minha frente hoje. Eita Deus, glória a Deus, Senhor. É muito anjo. Quando ele foi procurar, ele queria, gente, a palavra some da minha cabeça, domingo de manhã. Isso, ele queria conhecer o Senhor. Mas ele foi até ele como um homem. Ele não sabia que ele era Deus. Ele foi por causa de tudo que estava acontecendo, por curiosidade. Ele foi curioso, ele queria saber do próprio Senhor, ele queria falar com o Senhor. Ele viu vários milagres, que eu acredito nisso, mas ele queria falar com o Senhor, porque nada melhor do que a gente poder falar com Cristo. De repente, você ouviu falar, mas você nunca conversou com Cristo. E você fala assim, pastora, como eu posso conversar com o Senhor? É só na madrugada, que nem Nicodemos? É de manhã à tarde, pastor, como que eu posso chegar até Deus? Eu não sei como orar, eu não sou crente, eu não sou cristã. Como eu posso? Simplesmente fecha teus olhos e você pode falar, porque o véu foi rasgado.
É só você dobrar o teu joelho. Ai, mas eu tenho um problema na perna. Então fica de pé e fala para Deus, Senhor, eu quero falar com o Senhor nessa manhã. Eu quero falar, eu não sei que hora vai chegar essa live, né? Que, gente, é bonito esse negócio de live. Não sei que hora vai chegar, mas da forma que chegar, o horário que chegar, você pode falar com Deus. Você pode querer falar, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor. Eu ouço falar que o Senhor cura. De repente você está com essa pandemia. Você está com esse coronavírus. E aí quando você escuta que você está com coronavírus, você já tem uma sentença de morte, já entra num desespero. Ontem eu fui em São Paulo, aí uma jovem pegou e falou assim, poxa, quando eu cheguei em tal lugar, estava todo mundo de máscara. E nossa, e quando eu voltei, eu falei, meu marido todo morrendo de dor de cabeça. Eu falei assim, é psicológico, né? No caso dela, eu falei assim para ela, mas você entrou tão rápido como, né? Falei assim, então não tira isso da tua cabeça, né? Acredita. Ela falou assim, é mesmo, né? Então você vê que no caso dela ela não tem, mas já foi algo que, tipo, assustador. Que a cabeça dela já começou a doer. Então assim, de repente você tá. E você não conhece a Deus, mas o Senhor pode curar você. Nessa manhã é só você conversar com Ele. Você ouviu tanta gente falar, tanto cristãos falar. De repente, quantos cristãos já falou do amor de Deus, já falou da palavra, mas naquele momento você não quis ouvir. Mas agora você está um momento que teu coração está quebrantado. De repente tem uma enfermidade, de repente é uma depressão. E eu posso falar com Deus e Ele me responde. Gente, Ele fala, Ele te responde, porque o nosso Deus é onipresente, Ele ouve. Ele ouve, Ele não está procurando palavras bonitas, não. Nicodemos, ele foi de madrugada porque ele sabia de todos os milagres, mas ele sabia que ele ia ser perseguido, ele ia ser caluniado. E o coração de Nicodemos ainda não estava preparado, porque Nicodemos ainda não tinha conhecido a Cristo, o plano de salvação. Ele conhecia, né? Ele fazia parte do Israel, ele conhecia as leis mosaicas, ele fazia o ensinamento, mas ele ainda não conhecia o sobrenatural de Deus, ainda não tinha tido um encontro com ele. E de repente você não tem um encontro com Deus, mas você pode ter um encontro com o Senhor. Se você crer, a Bíblia fala, bem-aventurados que não viram e creram. E se você fechar seus olhos, você pode ter um encontro com Deus e Ele vai te responder nessa manhã. Glória a Deus. Versículo 3, é isso? Me ajuda. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ele fez uma pergunta, como pode, né? Porque Nicodemos já era uma pessoa de idade. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na cabeça dele, mas como? Pois já sou velho, não tem como. Eu acredito que alguns estudos falam o nascimento é o nascimento da criança, porque dentro da barriga da mãe existe água, né? Em alguns estudos. E o nascido, você vê que tem dois nascimentos. Tem aquele que a gente nasce da nossa mãe, né? A gente nasce, que é o nascimento carnal, e aquele que nasce do Espírito. Mas como nascer do Espírito? O que é isso, pastora? Do que a senhora está falando? A senhora está falando de grego. A senhora já falou para mim falar com Jesus. Agora a senhora está falando para mim nascer do Espírito? Pois foi isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele falou assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Quer dizer, não tem salvação. Então eu preciso nascer da água e ter o nascer do Espírito, sim. E muitas pessoas se referem ao batismo também nas águas. A Bíblia, você tem vários estudos e várias formas de você interpretar. Então, assim, eu tenho uma forma que é o meu conceito, que foi até minha professora de teologia. Ela falou assim, olha, Branca, você tem que ter teu conceito. Então, você lê a Bíblia. Se você crê que beber é pecado, então não beba. Mas algumas Bíblias dizem que a pessoa pode beber. Então, eu tenho o meu conceito, que é pecado. Então, vai de acordo com cada entendimento de cada pessoa. É muitos estudos a Bíblia. Mas eu vou de aquilo que aconteceu comigo, o sobrenatural de Deus. Foi um ensinamento que eu aprendi. E é esse ensinamento que eu estou ensinando para você. Glória a Deus. Então Nicodemos, Jesus perguntou para ele, né? Ele pode voltar? Não tem como. Né? Ele fez uma pergunta. E Jesus falou assim, respondeu Jesus no 5. E respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que ele falou assim, olha, eu vou explicar para você, tá bom? O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admire de te dizer, importa-vos nascer de novo. Quer dizer, o que é nascido da carne? O que é nascido da carne é carne. As pessoas da carne, quando a gente fala assim, pô, Jesus cura essa pandemia, o Senhor pode... Ah, mas
Uma pessoa que é carnal, ela não entende o mundo espiritual. Ela não vai entender que naquele momento, Nicodemos não estava entendendo que o Senhor Jesus estava falando. Ei, Nicodemos, você está na carne. Você está na carne, você não entendeu ainda? Eu sendo um Deus, eu sou filho de Deus, você vivenciou os milagres, você não está vendo o sobrenatural. Por quê? Porque as pessoas que é carnal, ela não entende o mundo espiritual. Ela não entende sobre o dízimo, ela não entende sobre cura. Imagina, a pessoa foi curada? Não, foi curada. Porque um médico ou um cientista, ele só acredita quando ele vê, porque ele estudou para aquilo. Mas alguém tem que mudar o conceito. Só tem uma forma de mudar o conceito de um médico, um cientista, é quando acontece o sobrenatural. Porque até então ele entende das coisas carnais, ele estudou para aquilo. E Nicodemos tinha estudado. Ele estudou a Bíblia. Mas naquele momento ele não entendia o lado espiritual, porque ninguém que veio na terra curou um cego. Ele jamais tinha visto alguém ressuscitar uma pessoa que estava morta. Uma pessoa leprosa. Então, na cabeça de Nicodemos foi uma coisa bem, dificultosa para ele entender. Então, Jesus explicou lá com todo carinho, com toda paciência, o que é nascido da carne é carne. Você não vai entender o mistério. Se você não tiver um encontro com Deus, se você não deixar o Espírito Santo te encher, se você não começar a andar no caminho da verdade, você não vai conhecer. Porque a tua carne vai prevalecer. Eu vejo muitas pessoas indo para a igreja. Elas vão para a igreja como se fosse muitas vezes por obrigação. Eu vejo pessoas dentro da igreja há anos e anos e não têm um encontro com Deus. Eu vejo cristãos nesse momento não querer ver a programação pela internet. Mas como que a pessoa que é nascida do Espírito Santo, ela não quer ver? Porque a única forma de você ser preenchida nesse momento é através da internet, através do Facebook. Como que uma pessoa que diz que é espírito, nasceu do espírito e não tem vontade de ver a programação? Uma pessoa que ela conhece só a letra. Ela não teve um encontro com Deus. Ela nasceu da carne. Ela nasceu da igreja, mas ela não nasceu de Deus. Porque se ela tivesse nascido de Deus, na hora que começou, começou. A pessoa que é de Deus, ela tem sede de Deus. A pessoa que é de Deus, ela chora para a casa de Deus abrir. A obreira ontem falou para mim, assim, poxa, pastora, teve um irmãozinho, pastora, que, poxa, a gente chorou junto, o obreiro até saiu para não chorar. Ele falou assim, eu quero a minha igreja aberta. E eu falei, eita Deus, eu já vou chorar. Eu quero muito a minha igreja aberta. E uma pessoa chorando porque ela queria. Senão eu vou morrer. Ele, que Deus a vida dele. Porque a forma dele, porque tem muitas pessoas de idade que elas não sabem manusear. E muitas pessoas estão morrendo. Mas eu acredito que conforme esse homem nasceu, e a sede dele é tão grande, mesmo que ele não tenha live em casa, mesmo que ele não saiba a internet, ele vai procurar da forma ficar preenchido, porque ele sabe que o bem mais precioso, ele teve um encontro com Deus. Então, quando uma pessoa ela nasce de Deus, ela quer mais de Deus. Qualquer momento, qualquer programação, nesse momento, eu vou ser sincero, o nascido de Deus, ele não fica atrás, sabe o que é de Big Brother. Eu vou ser bem sincero, meu irmão. Porque nesse momento, o crente tem que dar assim, ó, pisando em ovos. Sabe por quê? Porque de uma hora para outra o Senhor vem e as atitudes de muitos crentes não estão boas não, irmão. Tem crente que fica na hora da live, ai, caiu. Ai, mas tá sem graça, nossa. Ai, coisa chata, caiu de... Ai, desiste. Desiste. Mas na televisão lá fica o dia inteiro assistindo novela. Carne. Carne. Então Jesus estava falando para Nicodemos, ei, Nicodemos, tu estava lá todo na sinagoga. Tu entendeu? Tu estava lendo lá, tá tudinho os pergaminhos. Estava ensinando. Então Jesus falou assim, olha, primeiro você tem que nascer. Irmãozinho, eu vou falar uma coisa para você, irmãzinha. Tu tem que nascer de Deus. Porque se uma coisa que para a internet você já desiste, tudo bem que às vezes a internet dá até raiva, vou falar a verdade, hein? Como pastora. Rapaz, o negócio, às vezes eu assisto a programação, o negócio caiu, vou. Né? Aí caiu de novo. Mas, ei, tem programação aí de outros ministérios que não cai, não. Por que tu não assiste? Por que tu não assiste? Ah, porque a novela é interessante. Ah, mas é porque o Big Brother é interessante. Sabe por quê? Tu tem que ter nascido de Deus. Tu nunca nasceu de Deus. Tu nasceu da igreja. Tu nasceu da igreja. Porque o irmão, que agora é um momento que a gente tem, nesse momento, é um momento de cada crente, sabe o quê? Se converter mais ainda, orar mais ainda. Tem um louvor que fala vigiar mais ainda, buscar mais ainda. Mas sabe o que está acontecendo? Ah, a igreja está fechada. O irmão não está jejuando mais? Não está mais orando mais?
não está buscando mais. E aí na hora que tem, caiu. Ai, de novo. Aí olha pro marido aí, de novo. Ai, mas caramba, coisa... A internet quer descer fraquinha. Não, fraquinha é você. Porque se tu tivesse na mesma fé com eu, tu fala assim, tá amarrado, capeta, internet, você coloca a mão. Se revoltar dentro de casa. E aqui, meu filho, o pouco que tem aqui fica revoltado contra o capeta. Sabe por quê? Porque aqui, da mesma forma que a gente recebe aqui, a gente quer dar pra você. O problema é que você não quer receber. Porque a gente vem nesse monte... Não é por, eu não vim porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer na minha casa. Eu cheguei quase 3 horas da manhã, estou morrendo de sono. E eu falei para Deus, Senhor, para o horário, para o relógio. E eu falei assim, Senhor, para o relógio, Senhor, faz conta que eu vou dormir 8 horas. Deus, eu preciso dormir, gente. E é difícil, que você fala assim, você tem que dormir, que você tem que acordar cedo. Você tem que dormir, que você tem que acordar cedo. Rapaz do céu, é ou não é? Aí eu falei, Senhor, para o relógio, graças a Deus, dormi. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu reconheço que Jesus fez na minha vida. E eu reconheço que através dessa live muitas pessoas vão ter um encontro com Deus. Porque eu não tinha capacidade nenhuma de estar aqui. Mas o Senhor, quando Ele falou que eu ia fazer uma missão, então o Senhor me capacita. Não me importa se chega a forma errada, não importa o português, sabe por quê? Eu não estou preocupada. Porque o cientista ou o médico nunca vivenciou o que eu já vivenciei na minha vida há 23 anos. E uma pessoa que é nascida da carne, ela entende aquilo que ela vê. Porque o sábio natural de Deus só entende aquele que vai nascer de Deus. Então, de repente, meu irmão, você não entendeu ainda o mistério de Deus. É por isso, crente, que você não está se convertendo. É por isso que você não está preocupado com as suas atitudes. Por isso que você está deixando de buscar a Deus para poder estar desanimado. O povo de Deus não se desanima. Pelo contrário, sabendo que Jesus pode voltar uma hora para outra, tem que jejuar mais, orar mais e fazer que nesse Senhor. Chorar para que a casa do Senhor abra. Mas sabemos que é permissão de Deus. Ontem eu vi uma criança pregando, né, falando, Deus não é maldoso, ele falou assim, mas Deus permite situações, e é verdade. Deus permitiu essas situações para crentes também. É mais para o povo dele se converter, se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Tem muitos que está que nem que Nicodemos. Vai na igreja, nasceu da igreja, mas não nasceu do Espírito. E Jesus está falando mais uma vez, com todo amor, com todo carinho, porque Ele é Pai. O Senhor é Pai. E Ele está ensinando, Nicodemos, você tem que nascer. Você nasceu foi da carne. Você nasceu da sinagoga. É sinagoga, né? Mas você não nasceu do Espírito, não. Ei, olha só, eu estou na tua frente. Eu sou a salvação, você não entendeu o mistério. E de repente, meu irmão, você não está preocupado com esse acontecimento. Eu temo e tremo. Quando alguém fala, eita, o vulcão vai entrar em erupção. É erupção, né? Jesus do céu. O morro já caiu. No Guarujá, que muita gente já morreu. Aqui a maré tá, que misericórdia, 30 e poucos anos, eu nunca vi ela tão alta na minha vida. Eu só vejo pessoas falando assim, eu nunca vi isso. Mas isso não impacta mal o coração de ninguém. Morreu mais de 13 mil pessoas, não impacta ninguém. Tem crente, porque não é a pessoa da sua família, não é comigo. Para que eu vou ficar me preocupando? Eu sou cristão, mas eu vou fazer de acordo com a lei, qual é o problema? Eu escutei um pastor falando assim, ninguém está imune. Eu falei, é verdade. É verdade. Ninguém está imune de pegar. Eu, particularmente, perante Deus, eu não quero pegar. Mas se for da vontade de Deus. Mas se for da vontade de Deus. Que venha acontecer na minha morte, que muitas pessoas venham receber a cura. Então Deus está falando para você, ei, por que está desprezando mais uma vez o que eu estou te dando? E se a internet acabar? E se o diabo usar uma lei aí, alguém? Porque o cristão não percebeu, não? Outro dia foi a igreja católica. O pessoal estava lá orando, processaram dentro da sua casa. Ainda bem que existe alguém de Deus que foi lá e intercedeu. Não está vendo que, de uma forma ou de outra, o inimigo está trabalhando para calar a boca do crente? Para poder impedir o crente de buscar? Na época de Daniel não foi assim? Você não percebeu não, cristão? Em vez de você chegar mais a Deus, você está chegando mais à carne. Em vez de se alimentar o Espírito, eu não estou falando que você vai ficar o dia inteirinho assistindo a programação, mas veja a programação que você assiste. Veja aquilo que identifica, tem coisa que identifica. Eu particularmente só gosto de coisa de I love you. Eu só gosto de coisa de princesa. Eu vou ser sincera. Esse negócio de sangue não é comigo não, gente. Mata, pra que matar? Tanta gente já morrendo? Eu não gosto, eu vou ser sincero. Eu gosto de filme romântico, que é bonito, de negócio, né, de engraçado. Eu gosto.
Entendeu? Eu gosto, gente. Eu amo isso. Aí, ó, meu marido, ele já gosta do bang bang. Eu não gosto. Aí eu tô nesse monte de morte. Eu vou ficar assistindo morte? Vou nada. Aí eu vou onde? Vou lá no meu tablet. Eu assisto pregação. Eu assisto filme evangélico. Gente, tem a forma de alimentar. E quando eu não tenho nada pra fazer, sabe o que for? Eu vou lá pro quintal falar com a lua. Fala com a lua, falo todo dia com a lua. Quando ela não aparece, fala, hoje ela não apareceu. Aí fala, você é doida? Não, tô falando com Deus, minha filha. Não tô falando com a lua, não. Você acha que Deus não tá vendo? E nada melhor que você ficar olhando assim pro céu e falar assim, meu Deus do céu. Logo, logo vai ter um acontecimento. Porque a Bíblia fala que no final do tempo ia acontecer sinais, né? E eu falo assim, meu Deus, como será que eu como cristã na hora de ver? Porque ultimamente, rapaz, eu tô tremendo. Mas eu tô esperando a volta do meu Senhor. E você? Você tá que nem Nicodemos? A salvação tá na tua frente? E Nicodemos, ele não rejeitou. Ele foi porque ele não conhecia, mas ele sabia que era somente alguém vindo da parte de Deus que acontecia aquilo. Mas ele nunca tinha visto. Mas mudou o conceito daquele homem que nunca tinha visto o sobrenatural. Ele estava acostumado a ensinar as palavras, mas ele nunca viu na terra um homem que cura. Nosso Senhor Jesus continua curando, viu? Continua libertando. E olha só, ele é pai, mas ele é justiça, viu? Cuidado, crente. Cuidado. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admire de te disser, importa-vos nascer de novo. Ele está falando, ó, não te admires não. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Gente, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, caramba, nascido, né? O vento sopra onde a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido que é do espírito. E eu fiquei pensando assim, quando eu era criança, era muito quente, muito quente. Aqui no Guarujá, né, era muito quente. E às vezes, quando a gente não tem uma condição, né, para poder comprar um ventilador, gente, quando a família é grande, aqueles 9 filhos, era um calor. Então, quando eu abria a janela, vinha aquele ventinho suave, né? Então, eu acredito que o nascido do Espírito Santo, quando o Espírito Santo te envolve, não tem como explicar. Porque a presença de Deus, ele entra dentro de você. E assim, você não vê o vento, mas você sente ele a brisa, né? E só conhece a mudança, é só aquele que nasceu de Deus. As características da pessoa, uma pessoa que, tipo, eu vejo as pessoas falar assim, ah, mas você é trouxa. Fulano faz isso pra você, mas você é trouxa. Aí você fala assim, mas, caramba, o nascido de Deus, ele não deseja o mal para a pessoa. Não estou dizendo que a carne, porque a gente ainda está na carne, eu não sinto aquela... Mas o nascido de Deus, ele não guarda o que está dentro do coração que é ruim, porque foi tirado o que é ruim. E a presença do Espírito Santo, nascido do Espírito Santo, ele é como o vento, tipo, não dá para explicar o que a gente sente. Quando é loucura de a gente ir para a porta da igreja, a gente ir para um monte de madrugada, a gente jejuar 24 horas, a gente acreditar que nesse momento, todos os acontecimentos, Jesus está voltando. Por quê? Porque o nascido do Espírito Santo, ele sabe que tudo isso está acontecendo, é o mover de Deus. Então, assim, aquele que é nascido do Espírito Santo, ele muda completamente as atitudes dele, ele começa a amar. Gente, quando a pessoa nasce, eu me lembro quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu queria sair na rua falando que Jesus amava todo mundo. Eu queria falar para todo mundo, Jesus te ama, e eu queria fazer que nem doida. E as pessoas falam assim, crente é doido, gente, porque quando Jesus entra, ela fica doido mesmo. Mas não dá para explicar, porque é algo sobrenatural, e tem pessoas dentro da igreja que até hoje não sentiu isso. Não sentiu essa comunhão com Deus, não sentiu essa de ouvir a Deus. Você fala, mas você ouve a Deus? Gente, eu ouço a Deus claramente. Que nem Deus falava com Moisés, eu ouço. As pessoas falam assim, mas eu ouço. Deus fala, vai não, hein? E eu falo, vou não. Quem é doido? Deus fala, você faz isso. Eu falo, faço isso. Deus fala isso, eu falo aquilo. Rapaz, e é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu não caio em nenhuma cilada, porque o nascido de Deus, ele faz com que a gente venha se livrar de toda a arma projada contra os seus filhos. Porque quando o inimigo está preparando alguma coisa, Deus, ele já fala com o nascido de Deus, porque o nascido de Deus, ele tem um coração sensível à voz de Deus. O nascido do Espírito Santo, a pessoa, ela fica, quando Deus fala, ela não tem como negar a Deus, ela chora. Ela chora, quando você começa a buscar aprender Deus, você chora quando alguém está passando fome.
Sabe por quê? Porque você tem um coração de Deus. Ontem quando falaram assim para mim em São Paulo, caramba, tem 3 pessoas, tem 5 famílias, tem 5 pessoas passando fome. Eu, como assim? Poxa, mas caramba, eu queria pedir o alimento para Branca, mas eu fiquei com vergonha. Aí eu falei, não fica com vergonha. E eu falei, meu Deus, e agora, Deus? Eu tinha levado só 2 cestas básicas, eu tinha lá ver minha mãe. Meu Deus, eu falei, Senhor, e agora, Senhor? Se a lei não pedir, meu Deus, eu vou chamar os meus obreiros, vou pedir, porque a pessoa falou, tá passando fome. E, gente, quando você sente isso, quando você nasce de Deus, você não tem como, você se compadece. Você faz aquilo que é impossível, aquilo que está na tua mão, você vai. Porque sabe por quê? Porque você não gosta do sofrimento das pessoas. E eu vejo crente, quando vê a pessoa sofrendo, quanto mais vê, mais ela quer. Quando eu vejo os crentes sendo injustiçados, ele usa a língua para poder blasfemar, para poder julgar. E eu nem entendo do nascido que fala que é nascido de Deus com as atitudes da carne. Eu não vejo muitos crentes nascidos. E o que agora vejo é que o joio, o trigo está sendo separado. Agora é uma separação. Agora é uma separação. E eu falei assim para Deus, Senhor, não vou me preocupar com a igreja. Eu vou me preocupar com o povo. E Deus falou assim, não se preocupa com o povo. Deixa que o povo cuido eu. Cada um se preocupe com a sua vida. Porque agora, se eu quisesse que cada um de vocês fizesse, eu deixava a porta da igreja aberta. Mas eu fechei, para saber que isso é para que o povo venha se voltar para Deus. Mas o que os crentes estão fazendo? Cristão que diz que nasceu de Deus, eles estão se afastando de Deus, estão voltando a beber. Então não nasceu de espírito, nasceu, sabe do quê? Da carne. Porque quando a presença de Deus envolve, nosso coração fica trouxa, gente. A gente fica trouxa. A gente fica muito, a gente chora. Alguém começa a chegar e falar assim, poxa, você vê uma injustiça, você já fala, poxa, mas como fizeram isso? Outro dia eu vi no Facebook, um homem batendo na cara do homem, eu falei, Deus, como é que ele faz isso, Deus? Como que a pessoa, por estar em cima, ele humilha o outro que está embaixo? Independente da situação, independente que era para usar droga, eu não entendo isso, porque quando a gente nasce de Deus, Deus nos dá um novo coração. Um coração, sabe o quê? Um coração quebrantado, um coração sensível, um coração que tem amor, um coração que tem misericórdia, um coração que é justo. Às vezes a gente erra, mas o Espírito Santo não deixa muito tempo, porque a gente ouve a voz dele. Ei, Branca, faz isso não. Mas Senhor, Branca, tá bom, Senhor. Depois fala assim, é verdade, né, Senhor? Aí Deus faz o quê? Ele usa a Bíblia para me ensinar. Ele usa, porque eu nasci de Deus, ele ouve. O Senhor usa a Bíblia para me repreender sem ninguém. Porque eu escuto a voz de Deus. Então Deus está te repreendendo, crente. Deus está usando a palavra. E mesmo assim, você não está, sabe o que? Vigiando com a tua salvação. Jesus está te ensinando mais uma vez como Nicodemos. Nicodemos foi humilde. Ele queria falar com Jesus, ele queria saber, porque até então estava todo mundo julgando, dizendo que ele era filho de Satanás, mas ele viu, ele sentiu, tinha alguma coisa maravilhosa no coração também de Nicodemos, né? Que fez com que o coração dele viesse quebrantado. E tem muita gente orgulhoso, que não aceita a repreensão. Eu vejo muitas pessoas falando assim, o Espírito Santo fala assim, pastora, eu posso namorar? Não. Ah, mas é de Deus. Porque a Bíblia não fala que eu não posso beijar. Se não tem lei, que a tua consciência seja de lei. O problema é que eu quero beijar. O problema é que eu quero abraçar. E aí o pastor que está na carne. Quem está na carne é você que está, sabe o quê? Subindo pelas paredes. Que o diabo está querendo dar um bote. E aí sabe o que acontece? Palavra de pastor não cai não. Da carne cai. Pode demorar, mas cedo ou mais tarde acontece. E se não for revelado na frente de todo mundo, sempre chega um fofoqueiro para falar assim, fulano está falando que está todo feliz. Mentira! Deus não se engana não. Porque o nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que é nascido da carne, a carne, ela ouve a voz da carne. Porque já é um desejo carnal. Então, meu irmão, cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque o envolvimento do Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele não se mistura com quem está na carne. Agora, a senhora se mistura com quem está na carne? Eu e a pastora, a gente está há quantos anos juntos? Quase 10 anos. 12 anos.
E ela tem a casa dela, eu tenho a minha. Vê se eu fico com ela. A gente se junta para falar da palavra. E a gente se ama. A gente se ama. E não precisa ficar... não. E quando se junta para poder falar alguma coisa, pode ter certeza que não é para ficar falando da vida dos outros, não. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. E tem muita roupa para lavar também em casa. Todo dia eu lavo roupa. De repente, você não está vigiando com a sua língua. E a sua roupa lá, o enxu do lodo está lá. A sua casa tem um lodo todo. Sabe por quê? Porque você é nascido, sabe do quê? Da língua, da carne. Que em vez de agora você se converter, não se converteu. Não está preocupado com a mão dele. Eu fosse você se preocupado. Porque o nascido do Espírito Santo fica, sabe o quê? Morrendo de medo nesse momento. Pensa. Outro dia eu conversei assim com Deus. Deus, é errado eu ter medo do Senhor? Porque se for errado, se eu estiver errando, o Senhor me perdoa. Mas Deus, eu me lembrei que quando meu pai batia e estava bravo com os 9 filhos, meu pai batia, rapaz, mesmo que não estava devendo, morria de medo. Eu morria de medo, porque o medo ia sobrar para todo mundo. Porque quando o pai está bravo, ele sai falando para todo mundo. Ele briga. Porque até o inocente fica assim, ó. Medo. É ou não é, pastor? Morre de medo. Por quê? É o medo de sobrar também. Se o pai fala assim, tá olhando por quê? Eu não tô olhando nada. É um medo, gente. Eu tô com medo. E não é errado eu sentir medo de Deus, porque eu sei que Deus é justo. Mas Ele também é fogo consumidor. E eu sei, de acordo com a Bíblia, muitos dos antepassados pagou pelo preço de muitos. Muitos antepassados. Então eu tenho medo. E não é errado ter medo, porque eu sei o quanto Ele é misericordioso, mas o quanto também estão esquecendo disso, que Ele é fogo consumidor. Isso agora é mão dele, mas os crentes... Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ele falou assim, Nicodemos estava acostumado, gente, de dar um ensinamento, de falar, né, da palavra, mas falaram que o sábado era para ser guardado. Jesus veio, gente, confundiu a cabeça de Nicodemos. Jesus não guardava o sábado, gente. Aí Nicodemos ficou assim, mas de acordo com o que eu ensinava, esse Jesus não confundiu minha cabeça. Então deixa eu perguntar a Jesus. De acordo com a Bíblia, Jesus, né, o sábado é para ser guardado. Veio um que quebra a regra e cura no dia de sábado. Então assim, confundiu a cabeça dele, porque ele estava acostumado a ensinar, entendeu? E veio um mestre diferente. Veio um mestre totalmente diferente. Que ficava com o samaritano, conversava com o samaritano, sentava na mesa de pecador. E confundiam, porque eles imaginavam uma pessoa, né, que não fosse como o Senhor Jesus. E Jesus veio totalmente, então confundiu a cabeça dele. Mas ele foi humilde para querer. Jesus falou assim, tu é mestre? E não sabe. Eu acho que ele falou, não, Senhor, não estou sabendo de nada, estou perdido. Porque aqui o que eu ensino é que sábado é para ser guardado. O Senhor foi lá e curou um monte de gente no sábado. Confundi minha cabeça, eu estou confundindo. Mas eu sei que o Senhor é diferente, tem alguma coisa. Porque se a gente está aqui, nós sabemos que tem crente diferente, não sabemos? Então não julgue todo crente igual. Conheça o crente. Foi o que Nicodemos fez. O que eles falavam? Esse embusteiro, esse é filho de Satanás, esse... Não era assim? Nicodemos foi lá e ele quis conhecer Jesus. Porque Nicodemos ele ensinava uma coisa, mas ele viu outra, mas ele foi na humildade. Então sair julgando não, viu? Primeiro conheça a fonte. Porque quando vem uma fofoca, eu primeiro tenho que saber o outro lado. Tem gente que já fica, né? Tem gente que ele já fica bravo, já toma as dores pela outra pessoa, né? Fulano fez isso. Fulano fez isso? Nossa, que não sei o quê. Mas nem sabe se fulano fez. Aí o que acontece? A pessoa já sai julgando. Você vê que uma mal colocada vira um veneno no ouvido de outra. Você escutou o quê? Aí eu escutei isso. Aí chega e falou para a pessoa, gente, não foi nada daquilo que tinha escutado. Nada. Aí a pessoa faz o quê? Ela já julga, já peca, já... Ei, vai saber primeiro, crente. Nesse momento, tudo que vem no ouvido fala assim, o quê?
Eu tô com tanto medo que o capeta entra na porta da minha casa, vai sair daqui, Satã, não quero saber de fofoca nenhuma. Deus está falando muito de fofoqueiro. E verdade te digo que nós dissemos que sabemos e testificamos, temos visto, contudo, não aceitai o nosso testemunho. Se tratando de coisa terrena, não credes, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Eu falei assim, olha, não tem como, né? Se você trata das coisas terrenas, como vai querer? Você só entende, tipo, o que é sacrifício aqui, o que é festa. Você não entendeu o espiritual, você não entendeu que eu sou salvação, que eu sou Deus. Você já viu algum homem curar? Já viu um homem libertar? Já viu um homem ressuscitar? Gente, como é que pode as pessoas vivenciar esse milagre mesmo assim e não acreditar? Não tem como. Jesus falou assim, não tem como, você não acredita, né? Se você não crê, né? Como é que você vai crer? Não tem como. Ia ser muitas pessoas, né? Se tratando das coisas terrenas, não me creres? Como creres se você falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está o quê? No céu. 3 anos depois, o mesmo Senhor que veio, ele subiria. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não tenha a vida eterna. E eu falei assim, caramba, a serpente, eu fui ver. Rapaz, o povo na rebeldia. O povo foi lá e falou mal de Moisés, falou mal de Deus. Deus fez o quê? Colocou um monte de serpente. Começou a matar um monte de gente. Aí o que o povo fez? Sabia que a língua... Deus está falando fofoqueiro? Cuidado, viu, fofoqueiro? Cuidado da sua língua. Cuidado que sai. A Bíblia fala que a boca fala, o coração está cheio. Se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Deus. Deus colocou, e sabe quando acreditou? Quando muita gente morreu. Aí o que o povo fez? O povo que era religioso foi lá e correu quem? Aquele que ele falou mal. Foi até Moisés. Moisés foi lá, com a misericórdia de Deus, orou ao Senhor. O Senhor levantou uma serpente. Moisés, todo aquele que lhe olhar para essa serpente vai ser curado. Assim também importa que o Filho do Homem, os pecados, para que todos que vejam que o Senhor levou os nossos pecados naquela cruz. Glória a Deus, igreja. Para que todo que nele crê, ele está falando, tenha vida. E há milhões de anos nós comemoramos a ressurreição de Jesus. E numa sexta-feira de santa de Páscoa, ele levou naquela cruz. E você está se esquecendo do que foi levado naquela cruz. Os teus pecados está trazendo de volta. Porque a sua língua está que nem língua de veneno. A Bíblia fala que a boca fala, que o coração. Cuidado falando do ungido de Deus. Cuidado você falar de crente. Cuidado você falar de não crente. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Tenha legalidade, porque se você não tem legalidade, vai voltar com você. E se voltar para você, meu irmão, cuidado que ele é o quê? É fogo. Glória a Deus, meu irmão. Mas o nascido do Espírito, ele aprende com anos que nem tudo que chega, que nem tudo que é luz, reluz. Cuidado, crente. Deus está falando para cristão. E essa semana inteira, já é a terceira vez que o Senhor fala sobre a... Duas vezes, né? Sobre a língua. E você se comparar. Porque a cobra, o Senhor permitiu, porque eles se levantaram, sabe contra quem? Contra o ungido. Porque muitos achavam por ele ser manso. É como se as pessoas falassem, esse daí não é de Deus. Rapaz, tu não sabe o que está dentro. O mover do Espírito Santo só quem sabe é Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado com o que tu anda falando, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Nascido de Deus não sai falando não, irmão. Você pode falar do defeito que é natural. Você falar que a gente não fala. Agora, você chegar e envenenar devido a uma situação e chegar isso mesmo, que não sei o que, não, mas é isso mesmo. Isso é coisa, sabe o que? Facção. Facção. E sabe o que acontece no meio de facção? Maus olhos. E sabe o que acontece no meio de maus olhos, de facção, de grupinho? Contenda entre irmão, abominável aos olhos de Deus. Não nasceu de Deus, nasceu da igreja, viu? Porque eu nasci do Espírito Santo primeiro, não fica nem no meio de me perdoe, porque de acordo com a Bíblia cobra. Glória a Deus, meu irmão, mas o nascido do Espírito Santo, sabe o que faz? Ele é separado. Ele não precisa estar em colmeia, porque nada melhor do que você ter o mel, que é Cristo, amado. Não precisa de outras abelhas para trazer o mel. O próprio Senhor, sabe o quê? Ele faz essa borra de mel. A presença do Espírito Santo é tão grande, porque quando a gente está chorando, a gente ora a Deus. A gente clama a Deus, o Espírito Santo derrama. E é bom demais, menino. É a coisa mais maravilhosa você ter esse particular, essa intimidade com Deus. Tem crente perdendo a intimidade. Eu não quero perder a intimidade com Deus, não. Eu quero ser doida. Sou doida, sou apaixonada, sou fanática. Olha, sou mesmo.
Sabe por quê? Porque há 23 anos Jesus quebrou o jugo de Satanás na minha vida. E eu tive um encontro com Deus, me lembro como se fosse hoje a presença de Deus. Também tive um encontro com Satanás. Falei na língua e tudo, mas a minha vida não mudou. Cheguei em casa e falei palavrão. Falei, oxe, que nasce de Deus, é isso? Mas só que a gente é tão assim, que a gente pensa assim, fala assim, mas é bom a gente falar assim, vai falar para uma pessoa que é crente, que é religioso, que ele é batizado com a língua do capeta. Não, quem é essa pessoa para dizer? Mas o crente fala palavrão, aí você fala, como é que Jesus fala palavrão? O nascido do Espírito Santo fala palavrão? E o nascido do Espírito Santo fala veneno? E eu, meu filho, fui batizado, doidinha, porque as pessoas falavam assim, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Eu falava assim, não sei, eu quero Espírito Santo, mas eu queria Espírito Santo. Manifestava todo dia, eu fui, batizei, quem não quer Deus? Vai alguém falar pra mim naquela época. Cheguei em casa e falei, oxe, tem alguma coisa errada. Falando mal da minha sogra. Uma raiva com ódio da minha sogra. Eu falava assim, mas ainda bem, graças a Deus que Deus me deu depois, porque eu tenho inteligência burra, mas quando eu entrei na presença de Deus, Deus me deu uma inteligência saudável, a inteligência do céu, porque até então, porque você é escravo do diabo. Aí eu comecei a ouvir, eu falei, oxe, como é que eu falo mal da minha sogra? Desejo mal, quero matar ela com uma facada. Falei, acho que nascido de Deus é eu. Não, já sei, vou lá na igreja, na sexta-feira peço para o obreiro colocar a mão, o obreiro coloca a mão em mim. Ela pra quê? Eu falei, porque tem um capeta me enganando. Porque o pastor, naquele dia, o pastor falou, Deus é tão maravilhoso, que Deus tem um cuidado tão grande. Deus começou a falar dos frutos do Espírito Santo, os frutos da carne, gente. Eu descobri que os frutos da carne estavam todos em mim. Não tinha nada do Espírito Santo, era o capeta. Aí na minha humildade, depois da palavra, eu falei assim, ei Deus, obreiro, coloca a mão. Menino, manifestei falando na língua do capeta. Porque eu queria tanto, porque me ensinaram que eu não sabia nem que era o Espírito Santo. Depois descobri que ele só vem sobre um coração, sabe o quê? Quebrantado, humilde. E não aceita mais fazer a vontade da carne. Nós podemos estar na carne. Porque senão a gente estava morto, né? Do espírito, né? Mas fazer a vontade da carne, eu entendi o que era carne e o que é espírito. É que tem gente que se faz, sabe do quê? Qual a palavra certa? Qual a palavra? Ai, falei um palavrão. Ai, Deus entende. Falei outro palavrão. Ai, Deus. O senhor entende, né? Deus não entende não, viu? Crente que fala palavrão, não. Deus não entende, não. Você nasceu da igreja. Porque imagina Jesus falando palavrão, gente. Porque se o Espírito Santo está dentro de você, imagina Deus falando palavrão. Quem vai querer esse Deus? E quem vai querer esse Deus que fala mal da vida dos outros, que deseja mal da vida dos outros? E tu tá falando para mim que tu é nascido de Deus, é, irmãzinha? E tá assim, é? Então, eu tô falando para você. Você é nascido, sabe o quê? Da igreja. E se Jesus voltar, tu vai ficar na igreja. Mas aproveita a oportunidade que ele tá falando contigo, viu? Tá bom, crente? Crente, é crente, porque eu não tô falando crente, não. E você que não é cristão, meu amado? Nasça do Espírito. Quer beber da água, da fonte. Deus falou para Nicodemos, eu sou a salvação, Nicodemos. Nicodemos, ele ficou meio assim, porque eles esperavam um mestre e veio outro humilde. E de repente você queria uma forma que, né, que Deus viesse usar um pastor, usar alguém. Mas, ó, eu só vou acreditar se Deus falar para mim. Deus tá falando para tu. Porque tem gente que né, pastora? Se Deus, uma pessoa se acha tão importante que ela fala, não, que o pastor desça do altar e fala, ei, meu amado, Deus está falando todo dia, usa tua filha, usa teu marido, usa teu filho, tá usando os parentes, tá usando o vizinho, e tu não escuta, que surdez é essa? E tá achando que é importante que Deus vai descer do céu? Deus, você não vai descer do céu não, meu filho, Deus vai usar vaso aqui, ó, como eu, para falar para você. Mas quem tem ouvido, ouça. Glória a Deus. Pega a tua alguém aí, tá? Se ela tá reta, Deus não, o Espírito Santo mandou falar. Pega a tua água aí. Isso, vai lá pegar a tua água. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de maldade, você está guardando uma rapina do diabo. Eu vou falar para você. No coração se guarda o tesouro. E o maior tesouro é Cristo. Não é palavras, não é fofoca, não é mágoa. Porque a gente guarda no nosso coração o que é bom. Glória a Deus. Pegou aí. Glória a Deus. Levante para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu peço ao Senhor, Pai. Nós estamos campanha, meu Deus. Estamos na campanha da água viva, Senhor.
Não importa da forma de eu falar, Senhor. Porque se o Senhor mandou eu pregar, eu vou pregar. Quem não quiser ouvir, meu Pai, simplesmente, Pai, é só desligar, Senhor. Mas, meu Deus, a Tua palavra diz: aquele que tem ouvido, ouça. Porque o Senhor era rei, o Senhor sendo rei, Senhor do Senhor, nasceu numa manjedoura, Senhor. O Senhor, meu Pai, sendo rico, se fez pobre. Sendo perfeito, meu Deus, sem pecado nenhum, se tornou maldito. Então o Senhor é o meu mestre. E é o Senhor, meu Pai, que eu devo obediência a Deus. E é o Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu estou aqui para agradar o Senhor, não a homem. Porque o médico nunca viu o que eu vi. Tem muitos médicos. Só o médico que conhece ao Senhor já viu o que eu vi. Mas tem médicos que ele nunca viu e nunca foi usado como cada pastor, cada obreiro. Cientistas, ele pode, meu Deus, estudar tantas coisas. Mas o sobrenatural de Deus, somente para aqueles que querem, Senhor. Eles só vão conhecer, meu Pai, quando acontecer na vida deles. O advogado, meu Pai, ele pode estudar, Senhor. Mas tem coisas, meu Pai, que para dar o livramento a um inocente, só o Senhor. Não tem, meu Pai, advogado carnal que possa livrar o inocente. É onde o sobrenatural do Senhor acontece. E muitas pessoas se encontram, meu Pai, nascido da igreja. E nesse momento desesperador, Senhor Jesus, ele se pergunta: por que minha vida já aconteceu tantas coisas? E tantas coisas ainda não aconteceu, eu não entendo, Senhor. Senhor, por que meu coração se encontra ainda magoado, Senhor, devido a uma situação de anos, ou de meses, ou de dias? Se eu sou crente, por que eu estou guardando isso, Senhor? Não estou dizendo que nós cristãos não sentimos naquele momento raiva, indignação, mas aquele que é nascido de Deus, ele não deixa a semente enraizar. Porque a voz de Deus, todo momento, ele está falando conosco. Mesmo que a gente fale: Senhor, mas fulano errou, Beltrano errou. E Deus falou assim: a vingança pertence a mim, não a você. O seu dever é fazer aquilo que eu te ensino. Como mestre e como aluno, você precisa escolher se você quer aprender. E para aprender, a Bíblia fala, quando Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Pedro falou assim: não somente 7. Jesus falou para Pedro: Pedro, não somente 7, mas 77 vezes. Então nós entendemos que se nós seres humanos, o Senhor nos ensinou, olha Deus, quantas vezes o Senhor nos perdoa. Mas existe um tempo para tudo, até para o limite do perdão. A misericórdia um dia acaba, meu irmão. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que está dentro do seu coração. Cuidado, crente, com o que teus olhos estão vendo. Satanás está entrando pelos olhos. E quando Satanás começa a entrar pelos olhos e pelo ouvido, você começa a desanimar, você começa a voltar a ser quem você era. Tinha uma época da sua vida que você estava tão bem na igreja. Você sabe quando o diabo usa a tua vida. E você já está vendo que o diabo voltou de novo. Mas por quê? Porque você deixou de se alimentar. Porque você não tem paciência para ver a programação na televisão. Mas eu estou falando uma coisa para você, meu irmão. Pode ser que a porta da igreja não se abra. E pode ser que o Senhor volte. E se Jesus voltar, não queira ficar nessa terra. Então você que se conta com o teu coração amargurado, quer pagar o mal com o mal, Deus está falando: ei, não se paga o mal com o mal. Se paga o mal com o bem. Então está na hora de você, sabe o que? Tirar do teu coração. Pede perdão para Deus aí. Pede para Deus perdão. Pede para o Espírito Santo: Deus, me perdoa, Senhor, porque eu sou nascido da igreja. É por isso que eu estou desesperado. Por isso que eu estou angustiado. Por isso que eu choro, meu Pai, preocupado com o dia da manhã. Quando Deus mandou as 10 pragas para o povo do Egito, a Bíblia fala que não faltava nada lá na congregação de Israel. Não faltava água, não faltava alimento. E todas as pragas aconteciam lá no Egito com Faraó. Mas quando o povo escolhido, quando entrava lá, tinha água boa, tinha comida, não tinha nenhuma praga. Assim também aquele que vive na obediência, aquele que é nascido do Espírito Santo,
Ele é envolvido pelo Espírito Santo cada dia. E cada dia ele quer mais de Deus. E ele sabe que nesse momento que nós estamos passando, todo crente ele precisa orar mais, vigiar mais, buscar mais e mais de Deus, para poder ficar firme, porque nós não temos mais a igreja para congregar. Foi nos tirar desse direito por permissão de Deus e para poder preservar a saúde de cada um dos nossos irmãos. E nós precisamos respeitar. E para isso, precisamos cuidar das nossas atitudes e não perder nossa comunhão com Deus e não dar vazão à nossa carne. E foi isso que Deus ensinou para Nicodemos. E é isso que o Senhor está ensinando nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Pai, o Senhor, meu Pai, quando deu da água para aquela mulher samaritana, o Senhor falou, a água que eu lhe der, jamais terá sede. E a mulher com tanta vontade, Deus, ela pensando que era a água do poço de Abraão. Ele falou assim, não é essa água que eu estou falando. Mas o que o Senhor está falando para você que não é crente e de repente você nunca foi batizado com o Espírito Santo. Continua assistindo a programação. Continua buscando a Deus, que Ele vai começar a falar com você e você vai começar a ouvir. E aí o Espírito Santo vai te envolver de uma tal forma que não dá para explicar. Porque não dá para explicar Deus. Meu Deus, consagra, meu Pai, essa água com Teu poder, Pai. Que aquele que beber, Senhor, se estiver doente, venha ser curado. Aquele que tem uma mágoa e não consegue perdoar, meu Pai, que venha liberar hoje o perdão, Senhor. Aquele que está usando, meu Pai, a sua boca, meu Pai, para julgar, meu Pai. Para, meu Pai, defamar, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer o perdão ao coração, meu Pai, desse homem e dessa mulher. Para que ela venha ter, meu Pai, a salvação que se encontra na frente, meu Pai, dela. Porque Nicodemos foi com humildade. Nicodemos ensinava, meu Pai, sobre guardar o sábado. E veio um mestre, um Senhor, que simplesmente quebrou todas as regras, meu Deus, e curava no sábado. Mas naquele momento ele teve um encontro com Deus. Ao beber dessa água que representa o Espírito Santo, seja livre de todo o jugo de Satanás. Seja perdoado se de fato e verdade o teu coração for humilde. E venha receber a presença do Espírito Santo. Beba dessa água.